Muito boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Tá Explicando Ciências. Eu sou a professora Thaís e hoje nós vamos bater um super papo sobre a OBA. Essa live aqui, ela foi feita para você, aluno, que está se preparando para a OBA, que vai ser sexta-feira agora, né? Então aí nós estamos nos nossos últimos dias para fazer aquela revisão e para que o quê? Se dê super bem nesta prova. Então, eu tenho certeza que se você está aqui é porque a sua professora comentou, falou assim, vai lá assistir a live, vai lá estudar um pouquinho. Então, sejam muito bem-vindos. Quem não me conhecia, eu sou a professora Thaís, sou professora de ciências aqui na cidade de Maringá. E eu faço esse trabalho com os professores de vocês. E esse canal aqui também, ao longo desse ano, vai ter também várias aulas para vocês aí darem uma revisada no conteúdo. Então, sejam muito bem-vindos. Quero saber, o áudio e o vídeo tá bom? Vocês estão conseguindo ouvir e ver bem? Tudo certo? Bom, seguinte, gente, qual que é o intuito da nossa live hoje? É a gente fazer uma revisão sobre alguns pontos que vai cair na OBA. Professora, você vai falar sobre todos? Gente, impossível. A gente vai ter que ficar aqui uma live de 6, 7 horas, né? Para a gente comentar cada ponto, porque é bastante conteúdo. Mas a gente vai tentar abordar aqui alguns conceitos para você relembrar, revisar e assim por diante, tá bom? E aí eu preparei um material para vocês. Então, já aproveitando aqui, antes da gente começar, não esquece de dar aquela curtida aqui ó, embaixo, só apertar um joinha, já ajuda aqui o trabalho nosso, tá? E também se inscrever caso você ainda não é inscrito, beleza? Bom, então vamos lá. Gente, é o seguinte, preparei aqui algumas informações gerais antes da gente para falar do conteúdo mesmo em si. Eu produzi esse cronograma da OBA. Então, vamos recapitular o seguinte, ó. A OBA são 4 níveis, tá? O nível 1, 2, 3 e 4. Provavelmente, se você está aqui, você pertence ao nível 3 ou ao nível 4. Nível 3 é para ensino fundamental 2, de sexto ao nono ano. E nível 4, ensino médio, tá? Então, o que você precisa saber para essa prova que vai acontecer sexta-feira agora? Então, é dividido aí em duas partes, a astronomia e a astronáutica. Então, você depois pede para sua professora, porque eu tenho certeza que ela já tem esse cronograma aí com ela e ela pode disponibilizar para vocês, ou já deve ter disponibilizado antes, né? Então, aqui a gente vai comentar alguns desses itens, né? Não vão ser todos. Então, o que você pode fazer já dando uma dica para vocês? Depois que a gente terminar essa live, durante essa semana, ó, a gente está na terça até sexta, dá para você pegar algum ponto aí, procurar algum vídeo no YouTube ou ler alguma coisa em algum blog para você complementar mais ainda os seus estudos, tá? Porque realmente a gente não vai conseguir abordar todos esses conteúdos que estão aqui. A prova, ela vai acontecer sexta-feira, tá? Da OBA. O horário é sua professora que vai escolher, né? Preferencialmente aí no horário adequado ao seu colégio. O ensino fundamental 2, o nível 3, vocês têm 2 horas de prova, tá? E atenção, eu tenho certeza que sua professora vai falar isso, vou até colocar o grandinho aqui para vocês prestarem atenção, que sua professora vai falar isso para vocês no dia da prova, mas eu vou aqui reforçar. Essa prova tem um gabarito, ou seja, a prova ela é composta por 10 questões, tá? 10 questões de assinalar. Então, você vai escolher entre A, B, C, D, E. E aí você, marcou a primeira que é D. O que você vai fazer? Na prova, você pode rabiscar, pode fazer o que você quiser. Mas aqui, ó, nessa parte do gabarito, você não pode e tem que tomar muito cuidado com isso. Então você achou que a letra certa é a D. O que você vai fazer? Com a sua caneta azul ou preta, tá? Atentem-se a isso, azul ou preta, você vai marcar aqui, ó, essa bolinha e preencher exatamente como está aqui, ó. Desta forma é correto. Fazer xizinho, fazer uns pontinhos ou um pinguinho, ou deixar em branco, tá errado, tá? Assim você vai anular a sua prova e sua questão. Então, faça correto ali, bem bonitinho. Azul ou preta. E, ó, seguinte, não é aquela azul da Bic clarinha, não, tá? É azul normal, que a gente sempre usa mesmo. Não pode ter nada dessa variação. Tem que ser azul ou preto, beleza? E aí também não pode esquecer de assinar aqui embaixo, tá? Mas isso eu tenho certeza que sua professora vai conversar com você. Eu tô aqui só realmente para dar essa dica, tá? E um detalhe importante que eu vou mostrar para vocês é o seguinte: a professora de vocês, quando a gente vai fazer uma prova, pensa na sua escola. Na sua escola tem vários professores.
quando você vai fazer a prova desses professores, cada professor tem um jeito de fazer essa prova, né? Então, tem professor de matemática que faz de um jeito, professor de história faz de outro jeito. Então, cada professor tem um jeitão de fazer a prova. E é o seguinte, todas as provas de vestibular, de Enem, ela tem um jeito e você precisa aprender como que é esse jeito para você compreender, ficar mais fácil quando você for fazer a prova. Então, é importante sempre, gente, você fazer o simulado. E olha que legal, a OBA, ela fornece esse simulado para vocês fazerem sim. Tem um site, tá? Em que você. Como que eu acesso, professor? Eu quero fazer. Então é o seguinte: o que vocês vão fazer? Os professores de vocês, eles receberam uma folha igualzinha a essa aqui, ó. Eu não vou colocar muito na frente, porque são dados dos meus alunos, tá? Mas cada um de vocês tem uma folha dessa. O que acontece? Aqui tem o login e a senha. Vocês vão acessar o site, ó, eu vou colocar o site, eu já vou colocar aqui para vocês no chat, para vocês conhecerem, ó. Tá? Então, vocês vão ir nesse site. Qual é o login, qual que é a senha? Quem vai saber é a sua professora, o seu professor. Ele vai ter acesso a esse cartão e você pode fazer esse simulado. Olha que legal. Você pode testar os seus conhecimentos antes de fazer a prova na sexta, tá? Principalmente aí sexto ano, que nunca fez. Então, testa, entra lá, veja como que você tá, né, se saindo, testa, né? Veja como que você vai sair na prova. Faça um simulado. É muito, muito, muito importante mesmo, tá? Vocês desenvolverem esse simulado, tá bom? Então, quem tem todo o login e a senha é a sua professora. Já pede ela amanhã, ou se ela não passou ainda, para você já produzir, tá bom? E aí é o seguinte, gente. Quem vem comigo, não vou dessa aula sozinha, não. Eu chamei um mega companheiro, um professor, um amigo meu muito bacana, que ele se chama Bruno. Então, ele vai acompanhar a gente, vai ser bem legal. Então, nós vamos fazer um bate-papo, né? Uma conversa, e aí comentando alguns aspectos do conteúdo que vai cair, né, sexta-feira na prova da OBA, que é de astronomia, que tem a ver com física, tá? Vocês viram que, ó, tô toda aqui, ó, personalizada da NASA para entrar no clima, tá? Então, seja bem-vindo, Bruno. Estamos aqui, ó. Deixei nós aqui. E aí, Tudo gente? bom, Bruno? Boa noite, Thaís, boa noite para o pessoal que está aí acompanhando. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Pronto para física? Pronto para a gente aprender, para a gente ensinar bastante? Pronto. Então, Super pronto. bora. Ah, ó, o pessoal tá falando aí. Gente, na hora de vocês fazerem a prova, leva água para vocês, né, se concentrarem, né? Leva um docinho para vocês, né, ajudarem aí na energia, mas não muito, hein? Tem que focar na prova. E aí vocês realizam a prova. Então é o seguinte: a gente preparou aqui alguns pontos importantes. E aí eu vou comentar um pouquinho, depois o Bruno e assim por diante, tá? Ô, Bruno, vê se você consegue o áudio ficar mais pertinho de você, que eu tô sentindo sua voz um pouquinho longe. Tá um pouco longe? Assim Então, melhora? mais ou menos. Deixa eu conectar o microfone aqui. Tá. Enquanto isso, eu vou te remover aqui enquanto você faz, para eu já colocar o nosso conteúdo, para a gente não perder tempo, né? Então é o seguinte, gente. É importante lembrar o seguinte: no nível 3, eu tenho de sexto ao nono ano. É normal que você, no sétimo ano, não tenha visto um conteúdo que está no oitavo. Isso acontece mesmo. Então, não se sinta frustrado se você ali viu a prova e falou assim, putz, esse conteúdo eu não vi. É normal, porque o edital, ele, né, desenvolve dessa forma. Tá tudo certo, tá? O importante mesmo é participar. Participar desses tipos de atividade é muito importante para você testar o seu conhecimento, né? Para você ter um certificado de participação. Isso é muito importante, essas atividades extraclasses. Ó, lá futuramente você vai entender. E aí, né, se você conseguir uma boa nota, conseguir acertar bastante questão, você vai ganhar uma medalha. Mas aqui o intuito nem é nem a medalha, é a gente participar, nós testarmos o nosso conhecimento. A medalha, ela vem como um reconhecimento, tá? Mas todo mundo ganha certificado no final, beleza? Então aqui a gente vai pontuar alguns conteúdos que alguns vão falar assim, isso eu já sei, outros, né, não, isso aqui eu nunca vi. E aí a gente vai anotando e conversando. Então a intenção é, peguem um caderno, peguem um lápis, não fica aqui conversando no chat, ó, esquece o chat, esquece que o chat tá aqui.
Pega um lápis, uma caneta, vamos anotar os principais pontos para você conseguir aí na prova, né, se dar super bem, beleza? Então, vamos lá, Bruno. Vamos começar? Tá melhor? Tá melhor o áudio? Melhor. Eu tô com o microfone bem aqui embaixo de mim, bem na minha Isso, boca. fechou, melhorou. Show de bola. Então, vamos lá. O primeiro ponto aqui para a gente começar a conversar, né? Se a gente está falando de astronomia, né? A gente tem que falar o quê? Do nosso planeta Terra, né? Do movimento que ela faz. Então, a Terra ela vai fazer dois movimentos muito importantes: a rotação e a translação. Vou até apertar o videozinho aqui para dar um efeito aqui para vocês verem. Então, o que é a rotação? Já anota aí no seu caderninho. Ela é um percurso que a Terra faz em volta do seu próprio eixo, tá? Ou seja, ela vai o quê? Dar uma volta em si mesmo. E Bruno, ela dar essa rotação em volta de si mesmo, ela promove o quê? Qual o efeito que isso acontece? Pois essa rotação, pessoal, da Terra em torno dela mesma, ela acaba provocando o que a gente conhece como dia e noite, né? Ela demora aí 24 horas para dar a volta em torno dela mesma. Enquanto ela está girando, né, o Sol ele vai ficar iluminando só um lado da Terra. Então, por metade mais ou menos desse tempo, a Terra vai ser iluminada de um lado, e aí vai ser dia de um lado e noite do outro. E aí, conforme a Terra vai girando, né, aí o fenômeno dia e noite vai passando a acontecer. E é interessante que foi exatamente essa a ideia, né? Porque se você parar e for observar o que acontece com o Sol, obviamente não olhando diretamente para o Sol, né? Senão você vai machucar o seu olho, mas a sua percepção da Terra, vendo da Terra, a sensação é que, na verdade, é o Sol que gira ao redor da Terra. E aí a gente vai falar sobre um camarada daqui a pouco que nos ajudou a ver que, na verdade, não é bem assim a história. Então, é o fato de a Terra girar em torno dela mesma que faz com que a gente tenha dia e noite, tá? Então, essa aí é a principal... É o principal, assim, fato que a gente consegue observar dessa rotação. Então, ó, deixa eu colocar aí no caderno. Rotação dia e noite. E esse movimento de rotação, ele acontece em cerca de 1.666 km por hora. Ou Isso. seja, rapidinho, né? Bastante e por que a gente tá rodando assim tão rápido, o Bruno? E a gente não percebe isso. O que acontece? Quem explica isso? Então, quem vai explicar isso propriamente, né, é o Newton, quando ele vai lá com as leis de Newton, né, as 3 leis de Newton. Na primeira lei ele fala sobre a inércia, e a inércia ela não é percebida pela gente. O ser humano ele é sensível não à velocidade, mas à variação de velocidade. Então, se você estiver num avião, sei lá, a 900 km por hora, você não vai sentir que você está tão rápido, porque se esse avião não acelera e nem freia, para você está numa velocidade constante, então você acaba não sentindo. Agora, quando você está num carro, por exemplo, a 100 km por hora, e esse carro, do nada, pisa no freio com tudo, aí você sente essa variação de velocidade. Então, o fato de a gente não sentir a variação da velocidade da Terra, ou seja, o fato dessa velocidade ser constante, ela não variar, faz com que a gente acabe não tendo a sensação de que está girando tão rápido, né? Agora, se eu te colocasse para girar... a Terra desse um tranco, a gente ia sentir. Exatamente. E se a gente fosse capaz de sentir essa velocidade, por exemplo, quando eu era criança, tinha aquele brinquedo que a gente chamava de roda-roda, que você sentava num lugar e todo mundo ficava girando com o pé assim e ficava todo mundo girando em torno. Ô, louco, Bruno, ainda existe, né, gente? Esse ainda existe? Ainda existe? Então, se você, obviamente é impossível, mas se você conseguisse girar numa velocidade próxima dessa daí, você provavelmente desmaiaria de tão rápido, de tão intensa que seria a aceleração. Então, a gente acaba não sentindo porque a gente está nessa mesma velocidade. Então, a gente gira junto com a Terra. E aí acaba dando a sensação para a gente que a Terra está parada, né? Você não sente a Terra girando. Essa é a ideia. Maravilha. Então, rotação da Terra, né? A gente já viu e comentou. Então, eu trouxe essa imagem aqui para dizer o seguinte, que além da rotação, dela girar em torno de si mesma, ela também tem um outro movimento que se chama-se translação. Enquanto o Bruno vai comentando o que a translação faz, já faz esse esqueminha no caderno para você retomando esses conteúdos, tá? E aí, translação, Bruno, que é o giro em torno do Sol. Isso. O movimento de translação, que é quando a Terra gira
é o fato da Terra girar em torno do Sol, né? Ele já foi um pouco mais polêmico e um pouco mais difícil aí de ser aceito. Lá por volta de 1600, mais ou menos, é que a humanidade começou a perceber que isso de fato era uma verdade. Então, acaba sendo um pouco recente, né? A gente está falando aí de cerca de 400 anos, que parece muita coisa, mas para a idade da Terra, para o conhecimento humano, é recente, relativamente recente. E esse movimento da Terra girar em torno do Sol, quando a Terra completa uma volta em torno do Sol, é o que a gente chama de ano. Então, um ano é quando a Terra completa a volta em torno do Sol. Então, quando você faz aniversário, por exemplo, né, a gente diz que você completou uma volta em torno do Sol e te dá parabéns. É isso. Do dia que você nasceu até o dia que você faz aniversário, passa exatamente uma volta completa em torno do Sol. Esse é o movimento de translação. Então, ao invés de você falar feliz aniversário, você vai falar o quê? Feliz um ano de rotação. Feliz um ano de rotação. Feliz mais uma volta em torno do Sol. Sol. É isso. Isso mesmo, mais um ano de translação aí. É isso. E aí nós vamos para nosso sistema solar, né? Então, nosso sistema... Nossos vizinhos, né? Oi? Os nossos vizinhos aí, né? Exatamente, os nossos vizinhos. Então, aqui nós temos o sistema solar, que eu tenho certeza que você já viu algum dia na sua vida no Fundamental 1, no 2, né? Então, ele é composto aí por quantos planetas? Por 8 planetas, porque o Plutão, ó, foi embora, né? E aí é o seguinte, existe uma classificação para esses planetas, né? Os 4 primeiros nós consideramos como planetas rochosos e os 4 últimos como os planetas o quê? Gasosos, compostos por gases. Então a sequência vamos relembrar: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá? Então essa é a sequência dos planetas dentro do nosso sistema solar. Lembrando, tá, gente? A gente vai retomar ali, né, a questão da galáxia. A gente é isso aqui, perto de um todo, né? Que é a nossa galáxia. Que também é isso aqui, perto de tudo que é o universo, né? A nossa galáxia é um pontinho no universo também. E aí a gente vai vendo, gente, que é isso aqui, ó. E aí, eu não sei você, Bruno, mas quando eu começo a dar aula disso, parar e pensar, eu falo assim, gente... A gente não é nada, é isso. Nós não somos nada. Não, eu vou dar de novo play nesse... Olha isso aqui, gente. Toda essa movimentação. Ah, e lembrando, né? A translação é só a Terra que faz translação ao redor do Sol, Bruno? Outros planetas também fazem? Na verdade, todos os planetas do sistema solar, né? A gente considera eles planetas do sistema solar porque eles giram em torno do Sol, eles fazem esse movimento de translação. Então, todos esses 8 planetas aí que a gente falou, eles também têm esse movimento de translação em torno do Sol. E o que é interessante, e aí muitas vezes pode ser uma surpresa para as pessoas, é que o Sol ele também está girando, né? Claro que nessa imagem o Sol parece um negócio estático e as coisas estão girando em torno dele, né? Mas, na verdade, o Sol e aí o sistema solar inteiro, eles estão girando em torno do que tem no meio, exatamente no centro da nossa galáxia. Ah, mas olhando aqui, parece na imagem que o Sol está rodando, Tiquinho, né? Sim, exatamente. E esse Sol, ele vai se movendo e no meio da nossa galáxia existe um buraco negro chamado Sagitário A. Não, ô Bruno, é spoiler? É spoiler aqui? Calma aí. Spoiler? Então não vou Deixa falar. eu spoiler pro final, calma aí. Então eu não vou falar. Tem a foto? Tem a foto? Tem. Eu vou desmaiar. Tá bom. Vai lá, me conta como que surgiu o sistema solar, Bruno? Como que, foi? Lembrando que, antes do Bruno falar, nós estamos aqui com uma visão, né, de cientista, né, da questão ali evolucionista, de explicação de como aconteceu tudo isso. E existe também uma outra possibilidade, que é do criacionismo, que a gente já, né, é uma coisa separada ali da ciência. Então, é importante que vocês se atentem a isso, tá? Então, a parte aí evolucionista, que explica a origem do sistema solar e de todo o planeta, e a parte do criacionismo, tá bom? Então, é importante salientar isso. Vai lá, Bruno, agora conta para mim a origem. A ciência acredita que inicialmente existia um negócio do tamanho de um alfinete, da cabeça de um alfinete, e que em algum determinado momento isso explodiu, dando origem ao que a gente chama de Big Bang, né? E quando isso explodiu, isso gerou aí muita energia
que começou a se espalhar por um espaço que até então não tinha nada. E começou a dar origem ao universo, né? Essa energia ela foi perdendo velocidade, explicando de maneira bem simples, né? Ela foi perdendo velocidade e a perda de velocidade fez com que a massa fosse sendo criada. Então, o que a gente considera como massa, que é o que você tem, que todo mundo tem, né? Foi sendo criada a partir dessa energia que foi diminuindo de velocidade. E a partir desse momento, pessoal, uma série de eventos aleatórios começou a acontecer, como colisões entre grandes pedaços de pedra, de rocha, como gases girando em torno de um determinado ponto que deram origem a planetas. E o sistema solar, ele foi um desses sistemas que surgiu de maneira meio aleatória mesmo. Então, pensa que você tinha muita energia e muita massa se espalhando, e de alguma forma, parte dessa massa foi se aglutinando ao redor de um ponto, que gerou o Sol, que é uma estrela, e aí pedaços de pedra que estavam girando mais afastados do Sol foram colidindo um no outro e foram gerando esses planetas. Existe uma teoria, inclusive, de que a Lua, a nossa Lua, ela era um pedaço da Terra, que depois de uma colisão se desprendeu e foi dando origem à Lua. Então, foi uma série de eventos aleatórios e de colisões e de perturbações de energia e massa nesse enorme espaço que a gente não consegue nem sequer imaginar, porque ele é muito grande. A sua cabeça não consegue imaginar distâncias tão grandes assim. E uma série de eventos ao acaso foi fazendo com que esses planetas fossem surgindo, as galáxias fossem surgindo, né? E o que a gente acredita hoje é que o tempo inteiro novas galáxias estão surgindo e morrendo também, né? Com o nascimento de estrelas, o fim de estrelas, que eu imagino que a gente deva falar um pouquinho mais para frente, né? Sobre as galáxias, então também não vou dar spoiler. Mas o sistema solar, ele surgiu inicialmente desse jeito mesmo, tá? Há bilhões, com B, bilhões de anos atrás. Então, muito tempo mesmo se passou até a gente chegar no que a gente tem hoje. Maravilha. Ô, Bruno, deixa eu só dar um detalhe aqui. Pessoal, eu não consigo desativar o chat, mas eu tô de olho aqui, então eu gostaria realmente que vocês aproveitassem esse tempo, que se vocês estão aqui é para né, estudar sobre a prova. Então vamos focar, fecha o chat, sem conversas paralelas. Ó, tô aqui, sou professora também, viu? Tô de olho. Então presta atenção, esse tempo é um tempo de qualidade que vocês precisam estudar. Então a gente está dispondo aqui de um tempo nosso para vocês, tá? Então fiquem atentos aí tudo que o Bruno tem que falar e a gente também, beleza? Muito bom, Bruno. Então, sem dar spoilers, aqui, ó, trouxe também essa outra imagem que eu achei legal demais. E tem uma coisinha, né, dando volta aí em volta da Terra. O que é isso? Isso é a nossa Lua, né? Esse belíssimo pedaço de rocha branco que a gente olha no céu. É a Lua que gira em torno da Terra. Então, ela tem também um movimento de translação em torno da Terra e um movimento de rotação em torno dela mesma. Então, a Lua gira em torno dela mesma e também gira em torno da Terra. Ela também faz translação e rotação. Inclusive, esses movimentos geram o que a gente pôde ver aí de domingo para segunda, né? Que foi o eclipse da Lua. É uma consequência do fato dela girar em torno da Terra e da Terra girar em torno do Sol. Então, esses movimentos todos geram aí os eclipses. Você conseguiu ver? Eu também não vi, tava muito frio aqui. Aqui estamos no Paraná, então a gente tá bem frio aqui, 7, 8 graus, aí não quis sair lá fora, não. Aqui eu tô um pouco doente, né? Eu tô até tossindo um pouco. De domingo para segunda, o céu até tava bem limpo, mas eu fui ver, eu tenho 2 varandas aqui em casa e nenhuma das 2 dá para ver a Lua estava exatamente em cima do prédio. Aí eu até pensei em descer 1h para ver, mas aí eu tava muito mal, falei, deixa quieto, né? Fica para próxima. No Instagram, quando o pessoal postar as fotos. Isso mesmo. E, Bruno, comenta com a gente, então, a Lua, ela é caracterizada do quê? O que ela é? A Lua, ela é, assim... O que ela é? Em relação à Terra, a gente diz que ela é um satélite da Terra, né? Assim como os satélites que a gente lança mesmo no espaço, o fato dela ficar orbitando, girando em torno da Terra, faz com que ela seja um satélite, né? Como eu falei, a origem dela provável é de que ela fosse um pedaço da Terra que se desprendeu em algum evento aí desses aleatórios que Essa é uma hipótese? É uma das hipóteses, sim.
A mais Acho que é a aceita mais ou aceita, é rodada? a mais aceita. Pelo menos é a que a Legal. gente mais ouve falar academicamente. Pelo menos é a que eu mais ouvi falar ao longo da minha vida. E ela gera até algumas influências, né, na Terra. A mais famosa é o fenômeno das marés, né? Você tem maré alta, maré baixa, às vezes a água do mar está mais alta, depois ela baixa, fica mais alta, baixa. É a única influência assim, direta mesmo que a gente vê no nosso planeta. E é isso, ela gira ao nosso Em redor, ela é um alguns casos, satélite a presente. Lua também tem interferência na reprodução de alguns organismos, viu, gente? Isso é importante dizer. A Lua também interfere, além das marés ali, né? Da maré alta, maré baixa, ela também vai interferir na questão ali dos seres vivos que eles reproduzem ali em algumas fases da Lua, né? Legal. Então, vamos lá, vamos para a definição de ano-luz, que é um conceito muito importante que sempre, né, vira e mexe, sempre vem caindo ali nas provas da OBA, tá? Então, a definição de ano-luz embora a gente chame esse termo de ano, a unidade de ano-luz indica a distância que a luz percorre em um ano. Então, é como se fosse o seguinte, é uma unidade de medida. A sua mãe fala assim, vai ali comprar, né, na vendinha ali um macarrão para mim. Fica 300 metros aqui, vai logo, né? Sem preguiça, vamos embora. Então, é uma unidade de medida que sua mãe está fazendo da distância da sua casa até a vendinha. Então, gente, como é que a gente vai fazer para calcular essa distância, né? Tipo, do Sol emitindo ali luz para a Terra. Como que a gente faz isso? A gente utiliza a unidade chamada anos-luz, tá? E aí, quando a gente observa que uma estrela, né, a gente fala que está a 4 anos-luz da Terra, significa que a luz que observamos saiu dessa estrela há 4 anos, né? Sendo assim, a gente observa como a estrela era 4 anos atrás e não como é hoje. E aí, Bruno, fica confuso para a gente, né, pensar nisso, né? O que você pode complementar aí para a gente? Vamos lá. Algumas coisas bem interessantes aí. Primeiro, você falou muito bem, as pessoas, elas normalmente confundem essa unidade ano-luz como uma unidade de tempo, por causa da palavra ano, mas não é. A unidade ano-luz, ela é uma unidade de distância mesmo, né? Ela significa a distância que a luz leva para percorrer, a distância que a luz percorreria depois de um ano, né? Então, você pega lá a velocidade da luz, que é um valor constante, 300 milhões de metros por segundo, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, que é bastante grande, né? E aí, pensa na luz viajando com essa velocidade por um ano. Essa é a distância de um ano-luz. Em relação ao Sol, né? Nós estamos a uma distância aproximada de 8 minutos e meio anos-luz. Isso significa dizer o seguinte... Aí, já vem aqui, para você. Bom, isso significa dizer o seguinte, se o Sol, ele de repente apagasse do nada, a gente ia demorar 8 minutos para perceber. Porque a luz que a gente está vendo agora não porque está de noite, né? Mas quando você olha para o Sol e você está recebendo aquela luz, na verdade, a luz que você está recebendo naquele momento saiu do Sol 8 minutos atrás. Você nunca vê o Sol em tempo real. É como se... na verdade, quando você olha para o céu, você está vendo o passado do Sol. É um passado de 8 minutos, mas você está vendo o passado do Sol. É interessante dizer também o seguinte, essa distância de 8 minutos e meio luz, a distância média da Terra ao Sol, ela é de 150 milhões de quilômetros, ela equivale ao que a gente chama de uma unidade astronômica, ou UA. Então, se você se deparar na prova com esse termo, unidade astronômica, uma unidade astronômica é a distância da Terra até o Sol, que é cerca de 150 milhões de quilômetros. Agora... Então isso, já vi cair numa prova isso, viu? 1A, então, repete pra gente, Bruno, vou até deixar você maiorzinho aqui pro pessoal reforçar aí. 1A. Um UA, unidade astronômica, é igual à distância da Terra até o Sol, a distância média, que é de 150 milhões de quilômetros aproximadamente, tá? Aí, seria esse 8 minutos luz aí. E assim, é bastante interessante quando a gente vai estudar astronomia, né? A astronomia moderna, a astrofísica moderna. Depois que um cara chamado Einstein pisou na Terra, ele revolucionou aí algumas ideias da nossa cabeça. E essa ideia do que é presente, do que é passado, ela acaba ficando um pouco difícil quando você começa a pensar sobre ela. Por exemplo,
Quando a gente olha para as estrelas no céu, né? Tá de noite, você olha para o céu, vê um monte de pontinho brilhando. Esses pontinhos brilhando, eles normalmente estão a uma distância de bilhões, com B, bilhões de anos-luz. Significa dizer o seguinte: quando você olha para aquela estrela e você está vendo ela nesse momento, na verdade, a luz que você está recebendo saiu dessa estrela há bilhões de anos atrás. Então, não é que você está vendo ela ontem, você está vendo ela bilhões de anos atrás. Então, provavelmente, essa estrela já nem existe mais, ela já deu origem a outras coisas, e você está vendo o passado dela. Assim como se tiver alguém nessa estrela olhando para a Terra, ela não vai estar te vendo hoje, ela vai estar vendo a Terra bilhões de anos atrás. Então, a nossa noção de passado, presente e futuro, ela começa a ficar um pouco deturbada, né? Por causa Você começa a dar uma enlouquecida quando você começa a pensar sobre isso, né? Eu lembro uma vez eu vi uma notícia de que a NASA tinha encontrado um planeta que ficava a 500 anos-luz da Terra, e ele era muito parecido com a Terra. E eu fiquei pensando, bom, se nesse momento existe alguém nesse planeta que está a 500 anos-luz da Terra, olhando para a Terra, essa pessoa estaria vendo os portugueses chegando no Brasil. Porque a luz que está chegando lá hoje saiu daqui 500 anos atrás. Então, hoje, naquele planeta, ele estaria olhando 1522. E a próxima pergunta que vem na cabeça é: você está viva, Thaís? Depende de quem está olhando. Para essa pessoa nesse planeta, você vai nascer daqui 500 anos. Então, a nossa noção de passado, presente e futuro, ela vai um pouco longe. Mas a gente também já foi um pouco longe também do que a prova vai cobrar. Isso aí já é uma loucura. É mais para tentar empolgar o pessoal a estudar um pouco mais de física aí. No futuro tem muita coisa legal. a ver. Física é muito legal, gente. Ó, essa parte, né, que a gente vai estar estudando, né, é uma partezinha da física e tem muitas outras. E é isso. Vamos lá para o próximo ponto. Então, ó, a gente até aqui já viu conceitos de rotação, translação, a gente falou um pouquinho da origem do sistema solar, quais são os planetas que compõem nosso sistema, e agora a gente entra num outro ponto que é chamado de constelações. Constelações, antigamente, é importante. Se referia como ao conjunto de estrelas, tá? Então, sempre, né, colocava esse conceito. Mas, na verdade, esse conceito foi atualizado, né? E atualmente, constelação nada mais é do que a divisão da esfera celeste, né? Se você pegar o céu ali, geometricamente foram divididos em 80 regiões, em 80 partes, tá? O que acontece? Dessas 80 partes aí que foi dividido o céu, 12 constelações, 12 dessas divisões, elas são muito conhecidas, né? Que são as constelações que se destacam o quê? Que formam o zodíaco, o tal do signo, né? Mas, ó, vale lembrar que o signo não tem nada a ver com ciência, tá? Então, isso é muito importante, ficar atento se alguma coisa cair na prova em relação ao sentido, né? Então, o signo, a gente está falando de constelações, sim, existe, nessas divisões existem cientificamente, né? Foram criadas essa classificação, mas não que o signo tenha a ver com a ciência, porque o signo diz, dependendo da posição, tal, ele dá uma característica para a tua vida. Isso não é comprovado cientificamente, tá? Mas, ó, antigamente as constelações eram muito importantes, tá? Para marcar passagem de ano, identificar as estações, orientar as navegações. Então, constelação era muito importante num tempo ali que não existia aí, para a gente identificar, né, marcar a passagem do ano, um calendário e assim por diante. Quer comentar alguma coisa, Bruno? Se você está estressado hoje, não é culpa do seu Mercúrio retrógrado, como o pessoal que estuda os signos diz, tá? Não tem nada a ver com ciência, mas de fato o zodíaco, né, como eles chamam, é baseado nessa mitologia aí da gente olhar para o céu, ver algumas figuras, né, alguns formatos. Hora o pessoal, parece um touro, parece uma libra, e aí essas constelações foram ficando famosas e acabaram virando zodíaco, mas elas cientificamente tiveram muito mais, como você falou, assim, utilidade, né? Utilidade para navegação do que propriamente para saber a sua personalidade, né? É isso. Exatamente. E aí, ó que interessante, gente, isso é muito legal.
nem todas as constelações são vistas no hemisfério sul. Então, vamos lembrar o que é hemisfério sul e hemisfério norte, que isso aqui eu tenho certeza que vai cair na prova, hein? Isso aqui é figurinha carimbada. Então, se a gente pegar o globo terrestre e a gente traçar uma linha no meio aqui, ó. Que linha é essa, Bruno? Vamos ver, será que eles vão saber? Que linha que é essa linha aqui, ó, vermelha? Vamos lá no chat, será que alguém sabe? Qual que é o Não vou nome responder, dessa não. linha? Vamos ver se alguém fala. Vamos ver, não fala não. Vamos ver se alguém fala no chat. Qual que é o nome dessa linha aqui, ó, vermelhinha, que divide o globo em 2 pedaços? O pedaço de cima, que é chamado de hemisfério norte, e o pedacinho de baixo, que é chamado de hemisfério sul. Pode dar uma Ah, dica, ó. professora? Vai lá. Tem a ver com o país aí, né? Ó, Tem o a ver com o Pedro aqui, ó, país. foi o primeiro a comentar. Já vou colocar ali, ó. É a famosa linha do Equador. Linha do Perfeito. Equador. Aqui, ó, outros também. Pietro falou, Andressa falou. Muito bom, gente. Perfeito. Linha do Equador. É muito importante isso, porque é ela que vai dividir o globo em 2 hemisférios. O norte em cima e o sul embaixo. Nós, Brasil, estamos no hemisfério sul, tá? Então, a gente está falando de constelação, que são as estrelas, né? Esses pedaços celestes aí das estrelas. Então, tem algumas estrelas que a gente não consegue ver no hemisfério sul, tá? E algumas são vistas somente no hemisfério norte, tá? Então, enquanto as outras são vistas nos dois, tá? E é que interessante, a constelação do Cruzeiro do Sul é a mais importante, mais famosa do hemisfério sul do planeta, tá? Então, olha como que funciona, né, esse Cruzeiro do Sul. Eu tenho certeza que o pai de vocês, a mãe já comentou, olha lá no céu, olha o Cruzeiro do Sul, que a gente identifica aqui, ó, neste formato. Ela forma aqui uma cruz e do ladinho aqui a gente vê, né, essa outra estrelinha aqui, ó, bem no cantinho. E Bruno, a estrelinha, ela tem essas pontas bonitas que nem a gente vê por aqui? Conta para mim. Não, as estrelas. Antes, só um detalhe, né? Se tem alguém aí de Minas Gerais, Cruzeiro do Sul é famoso porque o clube Cruzeiro, né, de Minas Gerais, a camisa, o símbolo do Cruzeiro tem lá o Cruzeiro do Sul. Então, o pessoal Você de sabe Minas que na Gerais hora de eu procurar essa imagem aqui do Cruzeiro do Sul Estrelinha, apareceu apareceu eles, o isso. cabuloso, o Cruzeiro cabuloso, é isso. Ô, Bruno, antes de você continuar, só deixa eu fazer um detalhe importante. Ó, o Pedro perguntou assim: a live vai ficar salva para quem quiser assistir? Vai sim, pessoal. Vocês vão poder assistir essa live aí, rever e depois anotar alguns pontos que vocês quiserem, tá? Então fiquem tranquilos que vai sim. Bora lá, Bruno. E aí, essa estrela ali tem 5 pontos? O que é isso? Então, não tem, né? As estrelas, elas são como o É Sol. igual, O igual o Sol coração, né? O coração a gente faz aqui, ó, mas é, não é assim não o é bem formato. assim o formato. Não vamos explicar o porquê também, né? Mas no caso das estrelas, o Sol ela é a estrela mais próxima da gente. Então, todas as estrelas elas têm o mesmo formato do Sol, né? Elas são circulares. Só que, por que a gente desenha ela com essas pontas aí? Hoje está muito famoso nos celulares aquelas lâmpadas de LED, né? E às vezes num jogo de futebol ou num show, todo mundo liga as lâmpadas, fica aquele efeito bonito, o estádio apagado e as lâmpadas acesas e tal. E quando você vê a lâmpada de longe, ela aparece um pontinho brilhando para vários lados, né? Então é daí que vem a ideia da estrela, porque a gente vê um ponto brilhando de longe e a gente tem essa sensação de que ela tem várias pontas, mas na verdade ela é circular, né? Como é o Sol também. Só que o Sol está mais perto da gente, então a gente consegue ver o formato dele. Essa é a ideia. Bruno Pedro perguntou aqui, ó, o Cruzeiro do Sul só pode ser visto no hemisfério sul? Eu diria que sim, né? É o Cruzeiro do Sul, mas eu não tenho certeza, mas eu diria que sim, né? Não é? Hemisfério Sul. Cruzeiro do Sul, é isso. E Isso tem mesmo. outras só do Hemisfério Norte, né? Mas como a gente não está no Hemisfério Norte, a gente não costuma falar tanto delas. Mas sim, Cruzeiro é do Sul, por causa disso, né? E de Minas também. Isso mesmo. Tem gente de Minas no chat? Nenhum cruzeirense se manifestou? Tem algum cruzeirense aqui? Vamos ver. Ó, mas ainda, né, nessa fala aí das constelações, uma constelação bastante fácil, né, de observar é a de Órion, porque suas estrelas são muito brilhantes. Mas, ó, gente, vocês precisam aí né? Eu falo filosofar, mas filosofar olhando, prestando atenção nas estrelas, porque se você não tem um olhar tão atento, né, você acaba não falando assim, mas não tô vendo, né? Mas olha aqui, ó. Aqui, essa constelação de Órion, né, representa uma figura mitológica de um caçador ou guerreiro acompanhado de seus cães de caça. Olha aqui, gente, vamos lá, vamos prestar atenção. Aqui, ó, se você for olhar, você vai ter o corpinho,
né, a espadinha junto com... Como chama isso aqui mesmo? Esqueci. O escudo? Com o escudo, isso, com o escudo aqui. Assim, olhando no céu, parece isso? Tem que se Parece. esforçar legal. Não parece, né? Tem que se esforçar. Mas ela é uma constelação ali muito importante, né? Muito, sim, uma das constelações mais importantes, né? Além do zodíaco, essa de Órion, tá? Geralmente Bem cai nas famoso. provinhas também sobre esse tipo de constelação, viu? E aí eu quis trazer um significado aí representativo para nós. Na bandeira, Bruno, temos o quê? Temos estrelas também, né? Temos aí algumas constelações. Então, são 27 estrelinhas, um para cada estado, né? Incluindo aí o do Distrito Federal. E Uhum. mais interessante, gente, e que não sei se vocês sabiam, depois vocês comentam no chat se vocês já sabiam disso. As estrelas são uma representação do céu do Rio de Janeiro na noite da Proclamação da República, que foi dia 15 de novembro de 1889. E temos até as horas aqui, ó, às 20h30, tá? Então, né, eles fizeram essa representação na nossa bandeira no dia que foi proclamada a República, tá? Então, ó, aqui, ó, vamos ver se vocês conseguem reconhecer. Essa do meio aqui, ó, temos uma cruz e uma estrelinha do lado. Estou falando de qual constelação? Vamos ver se vocês lembram. Será? Acabamos de falar, hein? Cruzeiro do Sul. E olha que legal, gente. E aqui simboliza, ó, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, tá? E aqui, ó, eu vou ter outras constelações, mas eu quis trazer isso para trazer para vocês uma informação aí adicional, tá? Não que isso caia ali na OPA, mas quis trazer um conteúdo aí, um plus para vocês. Bora falar de galáxia, Bruno? O que são as galáxias, né? São os aglomerados de estrelas, a gente vai chamar de galáxia. Mas, professora, só tem estrela ali? Não. Na galáxia vai ter, tipo, muitas coisas, né? Não é nem mais na casa do bi, é na casa dos trilhões. Trilhões de estrelas, de gás, poeira, planeta, asteroides, tudo aqui vai ter nessa galáxia, né? Giram em torno dentro dessa galáxia. E olha que legal, gente. Para quem não sabe, a nossa galáxia chama-se Via Láctea. E tá vendo esse pontinho amarelinho que está aqui? Aqui está eu e você neste exato momento. Gente, o que somos nós perto dessa galáxia? Não, olha para essa foto. Gente, a gente é muito pequenininha. E tem gente se achando aí pela vida. Olha isso. É um tiquinho do nada, do nada, do nada, tá? Isso. Então, todos eles giram em torno do centro da galáxia, tá? E aí, Bruno, você quer comentar alguma coisa? Eu acho bem interessante. Até estava vendo um canal bem legal para recomendar para as pessoas aí mais curiosas sobre astronomia. É um canal chamado Space Today. É de um brasileiro, embora o nome seja em inglês, né? E ele vai falando sobre os avanços da corrida espacial, os próximos objetivos, as novas descobertas, as novas tecnologias e tudo mais. E eu estava vendo ele numa entrevista, e tem um ponto que eu discordo dele. Perguntaram para ele se alienígenas existem. Ele falou assim, não. Eu não conseguiria dizer que não, porque, cara, olha o tamanho do que a gente está falando, né? A gente não tem a menor condição de afirmar nada sobre o que tem na galáxia. E a Via Láctea é uma das muitas galáxias que existem. Então, é realmente, assim, algo que a gente não consegue imaginar. Eu acho mais do que possível provável que exista vida fora da Terra, fora do sistema solar. Agora, eu acho pouquíssimo provável que a gente tenha algum contato com esse tipo de vida. Então, uma coisa é se elas existem, outra coisa é se a gente vai ter contato com elas, tá? Mas é isso, assim, a gente é um pontinho de nada no meio de um negócio que também não é nada comparado ao universo. Essencialmente, a gente é literalmente poeira cósmica, né? Poeira cósmica, é isso. E a Via Láctea tem esse nome, uma curiosidade. Os antigos aí, quando observavam o céu, parecia uma mancha de leite derramado em cima de uma mesa, e daí surgiu o nome Via Láctea. É dessa ideia. Maravilha. O Pedro, ó, tá querendo saber, Bruno, como é que são feitas as estrelas? Como que elas brilham por conta própria? Como que funciona isso? Pedro tá curioso. Então, dentro dessa sequência aí de eventos aleatórios que a gente falou, né, que deram origem ao universo,
essas aleatoriedades podem dar origem às estrelas, né? Então, essencialmente, uma estrela é algo que tem muita massa, né? E toda essa massa foi girando em torno de um ponto até formar uma estrela. Elas normalmente brilham por causa de reações químicas, reações nucleares, né? Liberando radiação. E uma dessas radiações é a luz, mas não é a única, né? O Sol, por exemplo, ele libera muitas radiações, inclusive não são todas que conseguem entrar no planeta Terra, né? Não sei se o pessoal sabe, mas em volta do planeta Terra existe um campo magnético, como se a Terra fosse um enorme ímã. E esse campo magnético, uma das funções dele é proteger a gente de certas partículas. Então, existem certas partículas emitidas pelo Sol, né, que o Sol libera, que não entram na Terra e que, se entrassem, seriam prejudiciais a gente. Então, ele é como se fosse mesmo um enorme campo de força invisível, como se fosse um escudo invisível para a Terra, né? Então, as estrelas, elas se formam dessa maneira, eventos aleatórios, muita massa no mesmo lugar, e aí o brilho delas vem dessas radiações. E a morte das estrelas, a gente vai falar sobre elas? Tem um slide para falar sobre isso? Ou não? Não, pode falar, pode falar. Então, a morte das estrelas, a morte entre aspas, né, meio trágico, mas o fim de uma estrela, na verdade, pode gerar duas coisas. A estrela, ela pode, ver bem, entre muitas aspas, ou ela explode para fora, ou seja, ou ela cresce até explodir, ou ela explode para dentro. Na verdade, ela vai diminuindo de tamanho e concentrando toda a massa dela, tá? E aí, esses dois fenômenos dão origem a coisas diferentes. Quando uma estrela ela vai aumentando de tamanho, e isso, por exemplo, é o que está acontecendo com o Sol, o Sol, em algum determinado momento, daqui bilhões de anos, vai ficar tão grande que vai engolir todo o sistema solar, né? Quando essas estrelas explodem, elas dão origem ao que a gente chama de supernova. Uma supernova, ela dá origem à poeira cósmica, à massa, à energia que vão gerar, ou possivelmente vão gerar, outros sistemas solares, outras galáxias. Enfim, o final de uma estrela pode dar origem a outras estrelas, outros planetas, e assim a coisa vai. Ou, no caso em que ela vai diminuindo de tamanho, mas preservando, né? Conseguindo reter toda a sua massa, ela vai diminuindo, até dar origem ao que a gente chama de buraco negro. Então, os buracos negros, eles, na verdade, surgem do fim de uma estrela, quando a estrela vai diminuindo de tamanho, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre buracos negros, certo, Thaís? Acho que você está mutada aí. Ah, tô mutada. Então, os alunos perguntando aqui, ó. É possível pousar em uma estrela? Não. Bom, se é possível, a humanidade ainda não conhece nenhuma né? tecnologia. A gente, se chegar um pouquinho perto do Sol, nem precisa ser tanto assim, tudo derrete e a gente morre legal. Então, a gente não tem nenhuma tecnologia que faça com que a gente chegue perto, que dirá pousar, tá? Maravilha. Ó, seguinte, vamos de constelações e estrelas para por que acontecem as estações, por que ocorrem as estações do ano. Então, atualmente aqui no hemisfério sul, estamos passando uma friaca aqui, começando aqui o inverno, né? E aqui na região sul, onde eu estou falando, mais frio ainda, gente. Mas tem uma explicação do porquê isso acontece. E muita gente, ó, presta atenção nisso. Muita gente imagina que acontece isso porque quando tá no inverno, o sol tá mais distante da gente. Quando tá perto, né, é que é calor, que aí que o sol tá torando, né, que tá bem perto. Mas isso é uma explicação equivocada, está errado. O sol, ele não fica mais perto, não fica mais longe, né, por conta da estação do ano. A explicação disso, gente, é muito fácil. Vamos pensar aqui, ó. Pensar não, mostrar, né? Ó, este aqui é o planeta Terra, certo? E ele está numa angulação um pouquinho deitadinho, como se fosse assim, ó, um tombinho bem pequenininho, né? Pro lado, né? Uma angulação ali. E aí, esse eixo de rotação, lembra que é rotação, né? Girar em torno de si mesmo. Esse eixo de rotação inclinado em relação ao plano de sua órbita, né?
aqui em torno do Sol é que faz acontecer as estações do ano, tá? Bruno, trouxe uma imagem aqui para você explicar para a galerinha aqui por que, então, que realmente esse negócio de Sol perto, Sol longe, está tudo errado. Na verdade, é o eixo de rotação. Eu estava até sentindo um pouco de dor física quando você falava disso. O meu pai me mandou, domingo, uma mensagem, encaminhou uma mensagem de um grupo, dizendo que o Sol ele ia ficar mais afastado da Terra e, portanto, a gente ia sentir mais frio nos próximos dias aí. E aí ele me perguntou, Bruno, aí isso dói é o coraçãozinho, hein? Não, ele perguntou assim, isso é verdade? Porque eu queria rebater as pessoas. Vamos lá. Primeiro assim, de fato, a distância entre a Terra e o Sol, ela sofre pequenas variações, quer dizer, perto da ordem de grandeza vai parecer uma variação grande, mas na verdade ela não varia tanto assim, tá? A distância mínima da Terra ao Sol é de cerca de 147 milhões de quilômetros e a distância máxima ali de cerca de 152 milhões de quilômetros, tá? Então, você pensa assim, varia 5 milhões de quilômetros a distância. Tudo bem. Para o nosso referencial, para o nosso conhecimento, fica assim, você consegue caminhar 5 milhões de quilômetros? Nem se você começar agora e terminar no fim da sua vida. Mas, em relação à distância da Terra ao Sol, não é uma distância considerável assim, tá? Então, ela não fica tão mais perto e tão mais longe, a ponto de variar calor e frio. Em segundo lugar, o que é importante ressaltar é que, assim, quando está em dezembro, para a gente aqui no Brasil, né, é o verão, tá calor, 25 de dezembro, normalmente é um calor insuportável, ou aquela chuva de verão, pelo menos aqui no Rio de Janeiro é assim, ou tá muito quente, ou tá chovendo pra caramba, mas você tá acostumado a ver o Papai Noel na neve, no dia 25 de dezembro. Por quê? Porque a lenda lá do Papai Noel surge no hemisfério norte, e no hemisfério norte, em dezembro, é inverno. Então pensa comigo, enquanto lá é inverno, aqui é verão. Como é que pode, então, a distância da Terra ao Sol ter a ver com isso? Porque não existe. O hemisfério sul está a 90 milhões de quilômetros do Sol e o hemisfério norte a 150. Eles rodam juntos, eles estão juntos o tempo inteiro. Então, repara que na nossa figura aí, né, pela inclinação, quando está escrito ali, inverno no sul, onde a Thaís está apontando, significa que, pela inclinação, o hemisfério norte está recebendo mais raios de Sol do que o hemisfério sul. E, gente, percebam aqui que, aqui tá mais escuro e aqui tá mais claro. Então, aqui, dá para perceber que tá, né, recebendo Isso. mais intensidade ali do Sol do que a outra parte aqui. Então, a parte com menos intensidade vai ser inverno e a com mais intensidade vai ser verão. E do outro lado acontece o oposto, né? Quando a Terra está do outro lado, lembrando que a Terra está girando em torno do Sol, né? Então, uma hora ela está de um lado, outra hora ela está do outro. Qual que é esse movimento? Qual é o nome, pessoal? Fala no chat aí. Qual é esse movimento? De uma hora a Terra está de um lado, agora está do outro. Vamos lá, gente. Que movimento é esse aí? Que movimento é esse? Ela está desse lado, como é que ele foi para lá aqui? Por que ela, né? Vamos ver se alguém... Qual que vai ser o primeiro a acertar aqui, hein? Aí, já acertou. Translação. Ele acertou. Translação, isso mesmo. Exatamente. Então, a Terra está girando em torno do Sol, e aí, quando ela chegar lá do outro lado, aí as estações se invertem, né? O Sul está recebendo mais Sol, então vai ser verão para a gente, e o Norte não está recebendo tanto Sol assim, então vai ser inverno para eles. E uma coisa que é bastante curiosa é o que acontece nos polos, né? Os polos, Norte e Sul, eles são os extremos do planeta, né? Então, quando é verão no hemisfério norte, no Polo Norte não tem noite. Você consegue ver o Sol 24 horas por dia, quando é verão no hemisfério norte. E dessa forma, quando é verão no hemisfério norte e no hemisfério sul é inverno, aí no Polo Sul é noite o tempo inteiro. Você não vê o Sol nascer durante 6 meses. Então, quanto mais para o polo você mora, né, mais essas variações vão ser sentidas, né? Imagina, então, por exemplo, eu moro no Rio. Para a gente aqui, até tem feito um friozinho no inverno, mas o frio para o carioca é 25 graus Celsius, tá todo mundo de casaco. No Paraná, 25 graus Celsius é o verão, né? Então, quanto mais para o sul você vai, mais difícil vai ficando. A variação de temperatura é maior, mais você vai sentir o inverno.
Enquanto mais para próximo da linha do Equador, menos você vai sentir essa variação. Tá, pessoal? Isso tem a ver com a inclinação aí da rotação da Terra em relação ao Sol. Maravilha. Tem uma aluna que está perguntando assim, ó. Como o Sol tem luz própria? Acho que você já comentou, mas vale ressaltar. O Sol tem luz própria por causa dessas radiações que ele emite. Então, acontecem ali reações químicas que fazem com que o Sol emita radiações, e uma dessas radiações é a luz, né? Outra delas é o calor, e assim sucessivamente. O tal do raio UVA, UVB, né, que tem a ver com o seu bronzeamento e tudo mais, muitas dessas radiações são emitidas pelo Sol por causa dessas reações químicas. E aí uma delas é a luz. Isso. E aí, ó, tem um aluno perguntando, por que no Nordeste é realmente muito calor? O que acontece nessa linha ali que está próximo do Equador? O que acontece ali, Bruno? É isso, ó, né? Teve um aluno que já perguntou aqui, ó. Já até respondeu. Ó, o que a Lara falou ali, ó. No Nordeste é muito quente, pois o Sol fica mais centralizado nessa região. E aí, o fato é essa ideia, né? Quanto mais próximo dos polos, dos extremos do planeta eu tô, mais eu vou sentir a diferença entre verão e inverno. A região nordeste do Brasil, ela está mais para o centro do planeta do que para os polos. Então, quanto mais para o centro do planeta eu tô, menos eu vou sentir essas diferenças. Então, por isso que o Nordeste ele tende a ser mais quente ao longo do ano. E não é só o Nordeste, né? Tem outras regiões do Brasil. Cuiabá, por exemplo, é bastante quente ali no Centro-Oeste, né? O próprio Rio de Janeiro está um pouco mais para o sul, mas é bastante quente nesta cidade maravilhosa, né? E também a gente tem que lembrar, né, muito importante, eu tenho certeza que sua professora deve ter comentado com você, da interferência do homem em todo esse sistema de estações do ano, né? As grandes intensidades de chuva, de calor, então tem que ressaltar que a gente também está contribuindo com todo isso que está acontecendo, né? Antigamente não era tão intenso quanto está vindo, né, atualmente. Isso devido à poluição, né? E todo o que a gente acaba fazendo no planeta. Por isso que tem que pensar mesmo realmente como a gente pode reverter toda essa história. Muito bom, vamos lá. A gente já comentou das estrelas, né? Mas não é só salientar ali, ó. Escreve aí no seu caderninho. E ó, já curtiu esse vídeo? Me conta aqui, eu não tô conseguindo ver. Já tem 250 curtidas pelo menos nesse vídeo, gente? Bora ajudar a prof aqui, né, no YouTube. Não esquece de curtir aqui embaixo, hein? Então vamos lá. Estrelas são grandes esferas de plasma mantidas por sua própria gravidade. Então, as estrelas, né? O Bruno até já falou um pouquinho mais, né? Emitem luz, calor e outros tipos de radiação em razão dos processos dessa fusão nuclear que acontece ali no seu interior. E por essa fusão acontecer no seu interior, vai liberar grande quantidade de energia, que aí vem o brilho, né? A luz, tá? Então, aí tem todo realmente existe um nascimento da estrela, né? Não é só o filme, né? Nasce uma estrela. Sim. Existe um nascimento mesmo da estrela, que aí a gente né, denomina de nebulosa, vem todo esse processo para a estrela anã. Interessante dizer, gente, que o nosso solzinho ali, nossa estrelinha aqui, é uma estrela anã comparada às demais, né, Bruno? Ela é uma estrela bem pequena, acredite se quiser. Tem coisas muito maiores por aí. A gente depois tem, né, a estrela gigante, vermelha, super gigante. Temos a nebulosa planetária, a anã branca. Então, isso para vocês verem que a estrela, ó, observem, ela não, né, tem essas pontas como a gente conhece. Ela é uma esfera ali que emite ela tem muita energia ali dentro, tem muita luz. Sim. Quem que é esse cara aqui? É o homem, né? Esse é o homem. Esse aí quando me pedem para escolher meu cientista favorito, normalmente eu costumo responder o Newton, né? O Newton, ele tem uma história fantástica aí, meio que tudo contra ele, na verdade. Só contando rapidamente, ele nasceu prematuro lá em 1643, se não me engano. Naquela época você não tinha tecnologia que a gente tem hoje, então assim, para a criança sobreviver já era um milagre. Aí o pai dele morreu antes do parto, a mãe abandonou ele foi criado pelos avós, não frequentava a escola. A primeira vez, ele, até os 9 anos, se não me engano, não frequentava a escola regularmente. E aos 19 ele revolucionou basicamente a vida como a gente conhece. Os trabalhos do Newton, eles são, assim,
muito impressionante por ter sido, primeiro, tão jovem, né? O Newton, o primeiro grande trabalho dele, que são as leis de Newton, né? Ele faz, inclusive, durante uma pandemia, né? Parecida com o que a gente viveu, né? Foi a crise da peste negra na Europa. O Newton ele fica isolado em casa durante 2 anos. E aí, nesses 2 anos, o Newton ele desenvolve o que hoje a gente conhece como cálculo 1. Na faculdade, quando você faz faculdade de Física e Engenharia, você tem a matéria de cálculo 1. O Newton fez isso com 19 anos, eu com 19 anos reprovei em cálculo 1, tem uma diferença aí entre eu e o Newton. E aos 20 anos o Newton ele estabelece as leis de Newton, as leis do movimento, que são ainda hoje extremamente úteis para tudo que a gente faz na Terra, essencialmente, assim, em termos de construção. As leis levadas em consideração são as leis de Newton. E o Newton, um desses grandes trabalhos dele foi explicar as leis de Kepler, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. O Kepler, ele revoluciona o nosso conhecimento acerca do universo, sobre o sistema solar e tudo mais, mas é o Newton que explica matematicamente como a coisa funciona. O Newton, a galera acredita que ele estava embaixo de uma árvore, caiu uma maçã na cabeça dele, e ele falou, meu Deus, a gravidade, e surgiu a teoria. É claro que não foi assim. O Newton, quando perguntaram para ele como ele teve essas ideias, a resposta dele foi, eu pensei muito sobre isso, então não foi um negócio que ele tirou do nada. Olha aí, importante, hein, Bruno? Só vou ressalientar. Os alunos acharem que a ciência é feita assim, nossa, acordei. Gente, já tem resposta para tudo na vida. Não funciona assim. Os desenhos animados, né? Tanto que esse bonequinho aí que eu trouxe com a maçãzinha, meu Deus, a maçã caiu, eureka, né? Foi na hora. Não é na hora que é assim que acontece a ciência. Nos desenhos acaba se passando essa mensagem, mas não funciona assim. A ciência ela acontece aos pouquinhos, e é importante o seguinte: Isaac Newton pensou numa ideia, né, numa hipótese. Vem outro pesquisador depois dele e pensa, nossa, Isaac Newton pensou isso, mas olha, se eu fazer isso, isso e aquilo. E assim, cada vez mais a ciência vai progredindo, tá? Então, é um pouquinho de cada, um vai ajudando o outro, e é assim que a gente vai caminhando na sociedade, na pesquisa científica. Por isso que é tão importante o incentivo à pesquisa, tá, gente? Porque não é do nada, ela vai acontecendo progressivamente. Igual que do nada você não vai ter uma ideia super legal para fazer na sua feira de ciências. Você vai fazendo isso o quê? Aos pouquinhos. Sim, Mas e o que o Newton falou que a gente precisa saber? Ô, Bruno? O próprio Newton, só para corroborar com isso que você falou, ele tem uma frase famosa que diz assim, só pude ver além porque me apoiei sobre os ombros de gigantes. E ele estava se referindo a um cara chamado Galileu, que começou a duvidar do que tinha na época de ciência, que era a física de Aristóteles. E aí o Newton ele pega o trabalho do Galileu e dá continuidade, assim como Einstein ele pega as leis de Newton e expande elas para novos referenciais. Enfim, a ciência ela vai evoluindo assim. Mas o Newton, essencialmente, ele queria responder perguntas sobre o movimento. Até então, acreditava-se que as coisas eram feitas dos 4 elementos, né? Terra, fogo, ar e água. E a física aristotélica, de um camarada chamado Aristóteles, da filosofia, né? Da Grécia Antiga, ele dizia que uma das coisas que ele dizia era o que cai é porque é feito de pedra e água, o que voa é porque é feito de ar e fogo. E os cientistas, com o passar do tempo, foram ficando um pouco insatisfeitos com essa explicação. Então, o Newton, ele, para explicar a queda dos corpos, ou seja, por que se eu soltar uma maçã, provavelmente ele deu esse exemplo, por que uma maçã cai da árvore? Ela cai, e aí o Newton diz, porque massa atrai massa. O Newton acreditava que se um corpo tem massa e o outro corpo tem massa, um vai fazer uma força sobre o outro de atração. Né? Essa força ela é matematicamente calculável, de acordo com a frase que está aí no slide, né? Ela é diretamente proporcional à massa dos corpos e inversamente proporcional à distância deles ao quadrado, mas isso é a matemática da coisa, né? O mais importante da ideia de Newton é entender assim, massa atrai massa. Então, por que você cai no chão? Porque a Terra te puxa para baixo. Porque a Terra tem massa, você tem massa e ela te puxa para baixo. E isso vai explicar também, e aí, por que a Terra gira em torno do Sol.
Porque o Sol puxa a Terra. O Sol tem massa e a Terra tem massa. Por que a Lua gira em torno da Terra? Porque a Terra puxa a Lua. Todos têm massa. E o Newton, assim, foi explicando o movimento dos corpos. E a partir daí ele surgiu com outras leis, mas que não são o nosso tópico de hoje. Então, que essa que define, então, a lei da gravitacional. Essa é a lei gravitacional, mas assim, a lei da gravitação universal, que a gente diz, não é uma das 3 leis de Newton, né? Existem as 3 leis de Newton, são uma coisa para explicar o movimento. A lei da gravitação universal para explicar as ideias do Kepler. E o Newton tem trabalhos em óptica, por exemplo, ele foi o cara que decidiu que o arco-íris tinha 7 cores. Foi o Newton que decidiu, né? Você olha para o céu, pode ser que você veja mais cores, menos cores. O Newton decidiu que eram 7, porque foi ele que descobriu e acabou. É o Newton, tem jeito. É o cara. Ô, Bruno, só reforça para mim ainda a questão da lei gravitacional. Só reforça para gente. O importante já que vocês não vão fazer conta com essa lei, é saber nível que... Nível 3, tá? Nível 4 a gente não sabe, hein, gente? Só atenção a isso. Nível 3, isso. Então, para o nível 3, massa atrai massa. Então, os corpos, eles se atraem porque eles têm massa. Essa foi a ideia de Newton aí, para explicar a gravitação. Maravilha. Gente, nossa live está chegando ao fim e nós vamos agora falar, né, a uma das leis muito importantes que cai muito na prova, no passado caiu, né, esse ano pode cair também, que são as leis de Kepler. Então, Bruno aí vai dar a gente está terminando, tá? Fechando, finalizando, para falar dessas 3 leis de Kepler. E aí, Bruno, quem foi Kepler? Fica aí até o final, hein, gente? Estamos acabando, calma aí. Rapidinho sobre o Kepler. O Kepler também é um cara que foi genial, e que as pessoas talvez não conheçam tanto quanto o Newton, certamente não é tão famoso quanto o Newton. O Kepler, ele é discípulo de um cara chamado Tycho Brahe. Esse Tycho Brahe, ele anotava a posição dos astros, então ele olhava para o céu e anotava diariamente lá a posição dos planetas, das estrelas e tudo mais. E o Kepler, como era discípulo dele, continuou esse trabalho e chegou num ponto que eles já tinham muitos e muitos dados, e o Kepler começou a desenhar os planetas, as trajetórias, as estrelas, e a tentar posicionar tudo num papel. E fazendo isso, o Kepler foi um dos primeiros, ele não é exatamente o primeiro, né? O primeiro de que se tem notícia é um cara chamado Ptolomeu, mas o Kepler foi um dos primeiros a dizer que, na verdade, os planetas giravam em torno do Sol, né? Até então, acreditava-se que a Terra era o centro do universo e tudo girava em torno da Terra. Uma visão até um pouco mais religiosa da coisa, né? Que Deus teria criado a Terra e, portanto, era a perfeição e tudo giraria em torno da Terra. E o Kepler é um dos caras, e aí o primeiro a propriamente mostrar desenhos e dados que comprovavam que, na verdade, os planetas giravam em torno do Sol. Mas, de novo, ele não fez a parte matemática, né? Quem comprovou matematicamente foi o Newton, mas o Kepler, ele tem essas 3 leis aí que a gente vai ver. A primeira delas... Só então reforçando. Então, os trabalhos que o Kepler conseguiu fazer, né? Ele deu ali a comprovação de que não existia um modelo heliocêntrico, e sim um modelo geocêntrico. O contrário, na verdade, né? Existia o heliocêntrico, que é o Sol no centro. Isso, existia o heliocêntrico e, né, o geocêntrico. Então, vamos lá. O heliocêntrico acreditava... O que era o modelo heliocêntrico? O heliocêntrico é o Sol, o astro hélio, né? Porque o Sol ele é feito em boa parte do elemento hélio. É o astro hélio no centro, que é o que a gente tem, né? A gente girando em torno do Sol. O geocêntrico, geo vem de Terra, né? Acreditava que a Terra estava no centro do universo. Então, esse modelo começou a cair com os trabalhos do Kepler. Então, Kepler que foi o grande... teve a grande sacada da vez. Ele foi o primeiro a, de fato, mostrar dados, né? O Galileu já tinha dito isso, o Ptolomeu também. Eles foram até perseguidos pela Inquisição da Igreja. O Galileu teve que se retratar, por exemplo, dizer que, na verdade, ele estava errado, que o Sol não estava no centro, mas o Kepler foi o primeiro a, de fato, mostrar um trabalho que sustentava essa ideia. Maravilha. Então, ele contribui aí com o Isaac Newton, né? Para os trabalhos do Isaac Newton. E o Newton depois mostrou matematicamente. Então, a primeira lei do Kepler, ela diz exatamente isso, né? Que os planetas, eles giram em torno do Sol, e esse movimento não é exatamente um movimento circular, ele é um movimento elíptico, que a gente diz. Ou seja, o formato
da trajetória dos planetas em torno do Sol forma uma elipse, que é como se fosse uma circunferência um pouco mais achatada, né? As circunferências, elas têm um centro só, não faz sentido eu falar em centro para uma elipse. Então, a elipse tem focos, tem 2 focos, e o Sol está em um desses focos. Então, o Kepler percebe a trajetória dos planetas em torno do Sol é uma elipse, e o Sol está em um dos focos dessa elipse. Ela tem 2 focos, o Sol está em um desses focos. Ali no... Ô, Bruno, essa imagem que meio que parece que quando, né, do hemisfério está mais a questão das estações do ano, né? O negócio essa trajetória ela está bem exagerada, né? A trajetória real ela é quase uma circunferência, então a Terra não fica nem tão longe nem tão perto assim do Sol, é quase uma circunferência perfeita. A gente desenha exagerado para mostrar, né, que tem um ponto mais perto e um ponto mais longe. Inclusive tem um A ali e um P. Aquele A significa afélio, que é o ponto mais afastado do Sol. E o P significa periélio, que é o ponto mais perto do Sol, tá? Mas a distância aí nessa figura ela está exagerada, né? Ela não chega tão perto do Sol, nem vai tão longe assim. Então, resumindo, a primeira lei de Kepler é que os planetas giram em torno do Sol, formando uma elipse. Elipse, é isso. Fechou, gente. Já coloca aí, primeira lei de Kepler, é isso. Elipse. Ó, eu dou uma dica para os alunos que isso vai servir para você também. Toda vez que você está aprendendo um novo conteúdo, que lei de Kepler é uma coisa que a gente não aprende ali nos anos iniciais, você sempre tenta relacionar um conceito com essa definição. Então, ó, a primeira lei de Kepler, você vai lembrar do quê? Elipse. Por quê? Aí você vai lembrar da aula, né, que é elipse. Então, vai associando uma palavra-chave para cada conceito, que vai te ajudar muito. Ó, essa é a dica que eu dou para os meus alunos, tá? E eles conseguem depois escrever. Só para falar para o pessoal, o Kepler está escrito ao contrário ali, né? O L vem depois do P. É Kepler. Depois tu inverte ali. Inverte tudo, gente. Desculpa, gente. Escrevi Quer o nome que eu escreva aí para você mandar para eles? Isso, coloca aí. Escrevi o nome do rapazinho errado. Manda aí para eles no chat. Fechei. Fechei não, fechou. Então vamos para a segunda lei. O nominho tá errado, mas o conceito tá certo, hein, gente? Isso. Vamos lá. Segunda lei. A segunda lei, o Kepler percebe, é um pouco mais complexa do que a primeira, né? O Kepler percebe o seguinte: se você pega a distância da Terra até o Sol, ele chama isso de raio vetor, um raio, né? Como se fosse uma circunferência. Esse raio ele vai percorrendo a trajetória da Terra, né? E ele vai meio varrendo uma área, ele vai meio pintando aquelas áreas ali de azul, que ele chama de área 1 e área 2 nessa figura. O que o Kepler percebe? Se ali do ponto N até o ponto M passou um certo tempo, e se do ponto L até o ponto K passou o mesmo tempo, então a área 1 é igual à área 2. O que ele fala, então? O raio vetor, que é essa reta aí entre a Terra e o Sol, ela varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Tá? Então, é isso. Essas áreas vão ser iguais se o tempo para ir do N ao M for igual ao tempo para ir do L ao K. Tá bom? Essa é a segunda lei. Vamos para a terceira lei. E a terceira, eu acho a mais impressionante dele ter percebido, o Kepler ele percebe o seguinte: existe uma relação entre o período de rotação. O que é o período de rotação? O período é o tempo que um planeta leva para dar uma volta em torno do Sol. Então, no caso da Terra, seria um ano, né? Ele percebe que existe uma relação entre o período de rotação em torno do Sol e o raio dessa órbita, a distância média dessa órbita, ou seja, do planeta até o Sol. Então, ele percebe o seguinte: se você pegar o tempo de rotação, levar ao quadrado e dividir pela distância ao cubo, essa divisão é sempre constante. Então, se você fizer essa conta para a Terra, essa conta é igual para Marte, essa conta é igual para Júpiter, essa conta é igual para Vênus, ela é igual para tudo que está orbitando o Sol. O Kepler fala isso para os planetas, e a gente depois percebe que, na verdade, essa relação ela é sempre a mesma para todos os corpos que estão girando em torno do mesmo astro. Então, por exemplo, isso valeria para a Lua girando em torno da Terra,
e para a estação espacial girando em torno da Terra e para um satélite girando em torno da Terra. Então, essa conta do tempo de uma volta ao quadrado dividido pela distância ao cubo vai dar sempre o mesmo valor se os corpos eles estão orbitando o mesmo astro. E aí, assim, o que eu acho que você deve levar daí? Quanto mais longe o planeta está do Sol, maior é o tempo que ele leva para dar uma volta completa. Essa ali mostra isso. Quanto mais longe eu estou do Sol, maior é o tempo que eu levo para dar uma volta completa. Então, nesse caso aí, o tempo que o planeta A leva para dar uma volta em torno do Sol é menor que o tempo que o planeta B leva, tá? É isso, né? Qual que seria a palavra-chave aqui para a pessoa lembrar dessa terceira lei de Kepler? Eu acho que lembrar desse jeito que, assim, quanto maior a distância, maior é o tempo da órbita, né, para eu percorrer, já está de bom tamanho. Ótimo. Maravilha. Então, quanto maior a distância, né? Maior a distância, maior o tempo. Maior o tempo. Muito bom. Dá tempo, será, de fazer isso aqui, Bruno? Acho que dá, é rápida. Então, vamos lá. Vou ler então para vocês, tá? Essa é uma questão da OBA de 2021, do ano passado. Olha como que cai Lady Kepler, hein? Ó, o nominho dele realmente não é o Kepler, como eu escrevi. É Kepler. Então, vamos lá. A primeira lei de Kepler, também chamada de lei das órbitas, descreve os movimentos dos planetas, luas, cometas e satélites artificiais em torno dos astros nos quais orbitam. A primeira lei de Kepler para os planetas diz o seguinte: a órbita de cada planeta é uma elipse, estando o Sol num dos focos. A primeira lei de Kepler para os satélites de Júpiter diz o seguinte: a órbita de cada lua de Júpiter é uma elipse, estando Júpiter num dos focos. A primeira lei de Kepler para os satélites de Saturno diz o seguinte: a órbita de cada lua de Saturno é uma elipse, estando Saturno num dos focos. Assinale a expressão correta da primeira lei de Kepler para o Sol e os seus cometas. Perfeito. Vai lá, Bruno. É uma coisa importante, Bruno, essa imagem vai ajudar o aluno a responder a questão? Não, eu acho que ajuda mais as relações que ele deu em cima. Então vamos lá. Como que o aluno entenderia essa questão? O que ele está falando é o seguinte: a trajetória ao redor de um determinado astro, ela é sempre uma elipse. Então, quando ele fala ali, a órbita dos planetas que estão girando em torno do Sol, ela é uma elipse e o Sol está em um dos focos. Aí, se eu pego os satélites de Júpiter, se os satélites estão girando em torno de Júpiter, a órbita ela é uma elipse e o Júpiter que está em um dos focos. Os satélites de Saturno, a órbita das luas, né, na verdade, de Saturno, são elipses e Saturno está em um dos focos. Então, quando eu pego os cometas girando em torno do Sol, e aí tem vários mesmo, tá? As órbitas desses cometas em torno do Sol são elipses e quem está em um dos focos é o Sol. Tá? Então, o nosso gabarito, cadê? Seria a letra D de dado, né? A órbita de cada cometa é uma elipse, estando o Sol em um dos seus focos. Tá? Atenção aqui, gente, porque ó, ele fez uma relação da primeira lei de Kepler com várias estruturas, né? Então tem o Sol, tem o Júpiter, assim por diante. Aqui ele está querendo que você associe a primeira lei de Kepler com o Sol e os seus cometas. Então é aí que você tem que fazer essa relação do Sol e os seus cometas. Então, ó, essa relação é a órbita de cada cometa é uma elipse, estando quem no foco? O Sol. Porque, não, esse aqui já tá. Se você prestar atenção, a resposta está na cara, ele está no enunciado, né? Sim. Então, olha que interessante. Muito importante vocês prestarem atenção no enunciado. Leia pausadamente, faça relação, faz desenho, né? Faz uma elipse ali, tá? Importante você fazer isso na hora de desenvolver a questão. E aí, Bruno, para a gente finalizar aqui, vem trazer algumas coisas, né, atuais, porque a OBA, além da astronomia, né, essa parte aí mais do colégio, que a gente vê nas nossas aulas, tem também coisas atuais. Então, eu vou comentar 2 pontos aqui, tá? Por exemplo, essa aqui, ó, janeiro de 2022, recente, hein? Junto com várias outras encomendas, a SpaceX lançou o Pion BR-1,
ao espaço através de um voo, né, do foguete Falcon 9, tá? Essa missão, chamada Transporter 3, gente, esses nomes aqui que eu dei uma diferenciada na cor, é para você associar, tá? Então, uma relação com a outra, tá? Então, a SpaceX, que é essa empresa, né, de foguetes, é uma empresa particular, ela lançou o Pion BR-1, que é isso aqui, ó. Olha o tamanho. Através desse foguete Falcon 9. E eu vou mostrar para vocês o lançamento, um trechinho. Essa missão chamada de Transporter 3 enviou pequenos satélites, né, de vários clientes ao redor do mundo. E no meio desse bolo todo, né, tava lá essa estruturinha aqui, ó, dessa startup brasileira chamada Pion Labs, tá? Que é essa estruturinha aqui. Esse Pion BR-1, ele foi desenvolvido por essa empresa em apenas 7 meses, tá? Um nanosatélite, tá? De 125 centímetros cúbicos e 200 gramas, com um custo de R$500 mil. Olha isso, gente. Pequenininho, mas valioso, né? E qual que era a missão dele? Ele vai transmitir um sinal do espaço forte o suficiente para a gente captar, né, aqui da Terra. E aí eu tirei um trechinho, essa aqui é a estrutura, ó. E aí eu tirei um trechinho da reportagem, né, do porquê disso, né? Qual que é a função? A função de mandar esse satélite, né, que com valor alto, de promover o acesso às tecnologias espaciais e a interação entre estudantes e comunidades de radioamadores. A missão principal desse satélite será um experimento digital de armazenamento e envio de mensagens usando esse protocolo, né? Bem específico. Então, para apoiar as atividades em sala de aula. Então, foram alunos que desenvolveram isso aqui, alunos de faculdade, né? Foi um momento de prática em que eles tiveram ali o acesso a toda essa tecnologia. Isso é muito importante, né, na hora da prática. E aí eu vou mostrar para vocês, rapidinho, um trechinho aqui do foguete, tá? Só para vocês conhecerem. Olha que legal. My name is Kate Tice, and I'm a Reliability Engineering Manager here at SpaceX. Welcome to the webcast for SpaceX's Transporter 3 mission, our third dedicated smallsat rideshare program launch, and our second launch of 2022. Ó, então esse aqui vai ser o Falcon 3 que enviou, né, em janeiro desse ano, essa estruturinha aí pequenininha, mas muito potente, né, que vai fazer com que a gente conheça mais esse tipo de tecnologia, tá bom? E depois eu vou mandar o link aqui para vocês acessarem no chat, ó, para vocês verem depois, é bem bacana. Voltando aqui a mais uma curiosidade, né, que é bem atual mesmo essa, nem sei se vai cair na prova, mas eu acho muito importante a gente comentar sobre ela, que é o quê? O que o Bruno já comentou, né, compartilhou aí hoje, que é o buraco negro, uma coisa assim, olha, até tirei um print ali das mensagens, né, atual que estão saindo, imagem histórica de buraco negro central na Via Láctea, só o começo. O que é o buraco negro, a definição, né? É o nome dado para uma região do espaço que possui uma atração gravitacional tão intensa, que nada, nem mesmo a luz, que é a coisa mais rápida que existe no universo, consegue escapar dela. Ou seja, Bruno, um dia seremos engolidos por esse buraco negro? Não, a princípio. Porque, vamos lá, de fato a atração do buraco negro ela é muito forte, mas a gente está numa região onde a gente não está sendo puxado para ele. Se por algum motivo o sistema solar diminuir a velocidade dele em relação a esse buraco negro, a gente pode acabar sendo puxado por ele. Mas não, a gente não corre um risco de cair, a gente está girando em torno dele, assim como está girando em torno do Sol. Ou, através da lei de Newton, o Newton diria que a gente está caindo em direção a esse buraco negro, mas a gente está tão rápido que nunca acerta ele. É uma interpretação. É interessante que essas fotos aí, elas parecem só um enorme borrão vermelho, né? Mas elas foram fantásticas, assim, porque foi exatamente como o Einstein previu que seria. Então, o Einstein, ele tinha lá o modelo dele do buraco negro, e quando a gente tirou uma foto, para surpresa de ninguém, ele estava certo. Tem um filme chamado Interestelar, que é o meu filme favorito,
E até então, se não me engano, o filme é de 2013 ou 2014. Até então, o Interestelar, ele no filme mostra, né, um buraco negro, e a representação do buraco negro do Interestelar era até então a nossa imagem mais precisa, até que essa aí é a segunda foto de buraco negro, né? Teve uma, acho que em 2020 ou 2021, acho que é de 2020, não tenho certeza. Que foi a primeira, e agora temos mais essa nova imagem aí de um buraco negro, então a gente está começando a avançar nessa direção. E para falar rapidinho sobre a SpaceX, né, que lança os foguetes aí, que é uma empresa privada de um cara chamado Elon Musk, que é um pouco polêmico, comprou agora o Twitter e tal, mas tem uns documentários sensacionais no Netflix. Um se chama De Volta ao Espaço, aí o filme Interestelar, muito forte, o filme muito bom mesmo. Um se chama De Volta ao Espaço, no Netflix, e o outro chama Inspiration 4, né, Inspiration 4, que fala sobre aí o que a SpaceX está planejando para o futuro. A gente já está começando a falar em turismo espacial, a gente já está começando a falar em posto de abastecimento na Lua, a gente está começando a falar em extrair energia no espaço para abastecer terra, combustível vindo do espaço, enfim, muitas inovações científicas por vir. E por fim, chegamos aí à nossa revisão, né? É isso que a gente tinha preparado para vocês, esse momento aqui da gente retomar alguns pontos, relembrar ali o que estava esquecido ou que não aprendeu ainda, mas aprendeu aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, nosso encontro. Sigam nas nossas redes sociais, se vocês quiserem, né, nos acompanhar. Aqui no Instagram também, aqui no YouTube a gente vai ter mais conteúdo para vocês, direcionados diretamente à aula. Então, aqui a gente tem tanto para professor quanto para aluno. Então, já tem algumas aulas aí disponíveis para vocês. E, Bruno, fala aí sua rede social, se os alunos querem conhecer você. É isso, pessoal. O meu Instagram lá é Física Bruno. Eu não posto tanto quanto gostaria sobre física, de vez em quando eu apareço lá. Podem me seguir, vou estar à disposição aí para responder as perguntas. E espero que vocês tenham curtido a aula, aproveitado bastante, que façam uma ótima prova aí na sexta-feira. É isso, exatamente, pessoal. Gente. Muito obrigada pela participação, viu, Bruno? Valeu mesmo. Eu que agradeço. Seu tempinho aí. E, sexta-feira eu quero todo mundo super focado. Vocês têm hoje é terça, vocês têm mais alguns dias para estudar. Pega o cronograma, vai dar uma retomada, vai ver algumas coisas que a gente não falou ainda, mas está no cronograma, tá? Vou deixar depois o cronograma aqui de estudos aqui embaixo, no link da descrição. E é isso, gente, uma boa prova. Depois vocês me contem lá no Instagram como que vocês foram, tá? Quero saber. Eu e o Bruno, a gente quer saber e espero que tenha ajudado vocês. Então, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente. Obrigada. Até mais.